E aí, senhores, bora lá? Vamos começar? Já tá todo mundo com material aí? Tá? Vamos lá. Novamente, bom dia a todos, tá? Pessoal do presencial, bom dia ao pessoal do online. Vamos começar aí, senhores. Mais uma aula de legislação especial aqui na Turma da Guarda de Belém. E dando seguimento ao teu edital de legislação, hoje nós vamos conversar sobre desarmamento. Vamos aproveitar que a gente vai estar aí amanhã toda juntos e nós vamos ter duas aulas para conversar sobre o estatuto, certo? Para o pessoal que já assistiu a essa aula no módulo passado, deve lembrar que a gente divide essa aula em duas etapas para que a gente possa, na primeira aula, conversar só sobre a parte administrativa da legislação, basicamente falando sobre sinarme, posse e porte, certo? E na segunda aula, que é a parte 2 pós-intervalo, nós vamos conversar sobre a parte criminal da nossa norma. E aí, já falando especificamente dos crimes previstos no Estatuto de Desarmamento, a forma como podem ser praticados e, enfim, as outras disposições aí que giram em torno dessa situação, tá? Então, nessa nossa primeira aula, que vai ser a parte 1, nós vamos conversar sobre a parte administrativa do Estatuto. Primeiro ponto que a gente analisa quando a gente conversa sobre o Estatuto, senhores, no artigo 1º, é sobre o sinarme, tá? O sinarme, ele foi instituído aí, senhores, pelo Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Certo? Lembrando que o sinarme, ele possui competência, ou como a legislação fala, circunscrição em todo o território nacional. E quais são as atribuições do sinarme? Ele foi um órgão criado para quê, senhores? Aí quando o nosso estatuto ele surgiu em 2003, ele trouxe para a gente uma lista de atribuições que esse órgão passou a exercer a partir de então, certo? E aí eu peguei essas atribuições do sinarme e organizei para vocês aí no teu material pelos verbos, tá? Por quê? Porque quando você decora pelos verbos, fica um pouco mais fácil de identificar em questões se ele está trazendo uma competência incorreta ou não, tá? Então nós temos basicamente aí de todas as atribuições do sinarme 4 verbos, que são o identificar, o integrar, o informar e o maior deles, que é o cadastrar, tá? Então, por exemplo, é competência do sinarme, acompanha no material aí, identificar as características e propriedades de arma de fogo, bem como as suas modificações, integrar cadastros ou acervos policiais já existentes, informar a Secretaria de Segurança Pública os registros e autorizações de porte, cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país, cadastrar as autorizações de porte e renovações expedidas pela PF, transferências, apreensões, armeiros, produtores atacadistas e a identificação do cano da arma, características de impressão, raiamento e outros. Tá? Todas essas atribuições pertencem aí ao sinarme, que vai atuar aí, senhores, basicamente como órgão que vai autorizar a Polícia Federal a concessão de posse de arma de fogo no Brasil, que é o que a gente vai conversar aí daqui a pouco, tá? E aí, Paranhos, como é que essas competências podem ser cobradas na minha prova? Normalmente, quando elas caem, principalmente para o nosso nível de prova aqui, guarda municipal, elas caem em literalidade do texto. Então, basicamente, o teu trabalho aí, senhores, vai ser memorizar todas essas atribuições, tá? Começa pelos verbos, certo? Porque muitas das questões tu vais perceber que o cara já erra logo no verbo. Não é nenhum desses 4 que nós conversamos aí. O cara já elimina e já vai analisando as outras ali, né? De uma forma um pouco melhor. Então isso já facilita muito a tua vida, tá? Lembrando que a atuação do sinarme, senhores, ela é apenas para armas de fogo de uso permitido ou armas de fogo em posse de civis, certo? Porque se nós estivermos falando de armas de uso restrito,
ou armamento militar, aí quem já tem a responsabilidade de exercer essas atribuições é o SIGMA, é o Sistema Integrado de Gerenciamento Militar de Armas, certo? Então tomem cuidado, porque eles podem questionar isso aí para os senhores em relação a qual órgão possui qual atuação, girando em torno sobre qual característica de arma. Por exemplo, eles podem te questionar, as armas utilizadas pelas guardas municipais, pode ser uma questão da tua prova. Ela é cadastrada em qual sistema? Pô, se é arma de guarda municipal, nós sabemos. Arma em posse de civis, qualquer instituição civil que seja, Sinarme, certo? Tanto a de vocês, como a da Polícia Civil, como a da Polícia Federal, como a da Polícia Rodoviária Federal, qualquer outra instituição civil. Agora, se for Forças Armadas, PM, BM, aí é Sigma. Beleza? Lembrando que por qualquer um dos dois sistemas, os CACs eles podem aí adquirir arma de fogo, certo? Porém, no Sinarme, uso permitido, no Sigma, uso restrito, tá? No Sinarme, um acervo um pouco menor, inclusive o Sigma, salvo engano, eu não sei se isso mudou, mas até um tempo atrás o cara podia comprar até 62 armas, eu acho, era 63 armas. Que era o acervo permitido aí pro Sigma. Não é muita arma, era quase um arsenal, não é isso? O problema é que a gente fala assim, aí o cara pensa que é fácil montar um arsenal desse em casa. Vai comprar uma arma. Uma pistola, senhores. Da mais simples que seja, tu não paga menos de 5 mil reais. Aí tu imagina o cara comprar um calibre 12, um fuzil que seja. Fuzil é 24 mil, 25 mil, dependendo da plataforma, né? E ainda tem mais. Não é só pagar a arma. O cara tem que pagar a arma, o cara tem que pagar a documentação e ainda ele tem que pagar a inserção daquela arma no acervo dele. Então é um procedimento aí, de certo modo, bastante custoso. A legislação ela não fala sobre valores, né? Ela só cita quais são as situações que eu devo cobrar taxas e quais que eu não devo cobrar taxas. Inclusive, se te perguntarem na tua prova qual a única situação prevista no Estatuto do Desarmamento em que não há cobrança de taxas para emissão, é a licença para exercer como armeiro, certo? Todas as outras licenças que tu solicita aqui, autorizações, enfim, todas elas são pagas, renovações, tudo é pago. Agora, para você exercer a função de armeiro, essa é concedida gratuitamente, certo? A licença, mas o curso você vai ter que fazer, obviamente o curso ele não é grátis, o curso o cara vai ter que pagar, certo? A menos que você seja vinculado a alguma instituição e faça pela tua instituição. Por exemplo, quando tu for entrar na Guarda Municipal, obviamente que a Guarda Municipal vai ter uma reserva de armamento, certo? Eu não sei te dizer se quem está na reserva da guarda é um armeiro cursado de fato, mas vamos só imaginar o seguinte cenário, né? Você quer fazer parte da reserva lá da unidade da guarda que você faz parte, tá? E aí a guarda municipal ela te oportuniza você fazer um curso lá no comando do exército para que você possa ser armeiro lá na guarda municipal. Aí, obviamente, é um curso fornecido aí pelo Estado, você não vai pagar, né? Mas se o cara for fazer por fora, ele vai ter que pagar. O curso, a licença não, tá? Só o curso. Até aqui, senhores. Tranquilos? Perfeito. Bora lá. A nossa legislação passa a dizer no artigo 2º assim, olha, o interessado em adquirir uma arma de fogo no Brasil, ele deve obrigatoriamente registrar esse armamento no órgão competente. Então, o registro de arma de fogo, senhores, ele é obrigatório para aqueles que têm a intenção de adquirir e manter uma arma sob uma determinada circunstância, certo? O documento aí, senhores, que caracteriza esse registro é o chamado CRAF, ou só CR, tá? Que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, certo? Que é o documento que vai te possibilitar você exercer o que nós chamamos de posse. E o que é a posse, senhores? A posse é você possuir ou manter uma arma de fogo na sua residência ou domicílio, ou no seu local de trabalho. Certo? E no local de trabalho,
Tu não pode ser qualquer pessoa. É somente se tu fores o titular ou o responsável legal pela empresa. Vou botar esse legal para cá. Pronto. E aí, a partir do momento que você tem o certificado de registro de arma de fogo sendo emitido e concedido de maneira legal pela Polícia Federal, você pode exercer o que nós chamamos de posse, certo? Se você não tiver essa documentação e tiver com uma arma em um desses dois locais, você pode responder por posse irregular de arma de fogo, que é o que nós vamos conversar após o intervalo, tá? Mas desde logo já gravem aí, senhores, a relação da posse e onde é que ela pode ser exercida, certo? Lembrando que qualquer local que seja diferente desses dois, eu vou considerar que isso aqui é o quê, senhores? Porte e não posse, tá? Qualquer outro local que não seja residência ou domicílio ou local de trabalho e o cara for surpreendido com uma arma de fogo, ele vai estar portando armamento e não possuindo, certo? Ainda que ele esteja em uma casa. Pode ser uma casa de outra pessoa, ele não está na casa dele. Ele está na casa de um fulano que seja. Isso não é posse, é porte. Só é posse se ele estiver na casa dele com a arma de fogo. Tá? Cuidado com esse detalhe aí. E o local de trabalho, né? Autoexplicativo. Aí a prova vai te perguntar assim, quais são os requisitos para que o interessado em adquirir uma arma de fogo no Brasil a adquira? A legislação prevê como requisitos. Vamos lá. Eu preciso comprovar idoneidade, certo? E de que forma se comprova idoneidade, senhores? Segundo o Estatuto do Desarmamento. De que forma eu comprovo idoneidade? Não. Perfeito. Tu vai pegar dois grupos de documentos. O primeiro grupo, certidões negativas da Justiça de Competência Criminal, tá? Justiça Estadual, do TJ Pará, por exemplo, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. Tu não pode estar devendo nada para nenhuma delas e nem ter sido condenado por qualquer crime que seja. Certo? E também tu vai pegar documentos comprobatórios de que você não sofre qualquer tipo de investigação criminal. Tu vai lá na Polícia Civil, pega uma declaração, vai lá na Polícia Federal, pega outra declaração. Ou seja, não estou respondendo e nunca fui condenado. Aí, a partir do momento que você apresenta essas documentações, você comprova a sua idoneidade. Certo? Você deve também apresentar documentos comprobatórios de residência certa e ocupação lícita. Também você deve comprovar a sua capacidade técnica e a sua aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Além de declarar a efetiva necessidade do armamento. E aí, quando você cumpre todos esses requisitos cumulativamente, você vai anexar os documentos no requerimento e você vai entregar esse requerimento lá na Polícia Federal e dar entrada no seu protocolo, certo? E aí a Polícia Federal ela vai ter um prazo para analisar toda essa documentação e decidir sobre a concessão do certificado de registro de arma de fogo. Qual é o prazo que a Polícia Federal tem para fazer essa análise? 30 dias úteis. Não te esquece do úteis, tá? 30 dias úteis. É o prazo que ela tem para analisar toda essa documentação e, ao final, tomar a sua decisão, dar o seu parecer. Lembrando que a Polícia Federal ela não está obrigada a conceder posse de arma de fogo a ninguém.
Não é porque a pessoa cumpre os requisitos que ela tem direito subjetivo à concessão de posse. Não existe isso, tá? A Polícia Federal vai analisar se é conveniente e oportuna a concessão. É uma concessão, certo? E aí, senhores, nós estamos diante de um ato não vinculado, mas sim discricionário. Tomem cuidado com isso. Beleza? E aí, findo toda essa análise, se a Polícia Federal decidir conceder o certificado de registro de arma de fogo, ela vai te fornecer um documento que é chamado de autorização de compra, certo? Essa autorização de compra é o documento que você vai levar até a loja, tá? E você vai realizar a retirada do teu armamento, tá? Obviamente, essa autorização de compra ela já vai aí anexada à questão da nota fiscal da arma, você já deve ter feito o pagamento, ter feito o procedimento na loja. Tá? A legislação ela não cita isso aí, tá? Na verdade, é um decreto que regula o Estatuto de Desarmamento que vai citar esse procedimento. Mas, basicamente, o cara se dirige à loja, ele vai realizar ali uma pré-compra, ele tem que pegar a numeração da arma de fogo e levar à Polícia Federal para que isso seja mantido ali em registro, certo? Para que possa ser gerado o teu documento, tá? Mas certo é que, quando você recebe essa autorização de compra, que é esse documento que você vai levar na loja, a legislação fala que essa documentação ela é intransferível, certo? Você não pode pegar essa autorização de compra e alienar para outra pessoa. Né? Por exemplo, eu vou te dar de presente, mano, uma autorização de compra de arma de fogo. Toma. Por que não, senhores? Por que eu não posso fazer isso? Porque a autorização de compra é no nome dele, não é no meu nome. Eu não posso transferir para ele. Certo? Se eu não posso dar, eu também não posso vender. Tá? Então ela é intransferível para quem quer que seja. Então eu mesmo, como é personalíssimo, eu mesmo tenho que ir na loja e retirar o armamento. Aí depois que eu retiro o armamento, se eu quiser vender a arma, aí sim eu posso vendê-la. Porque apesar da autorização de compra ser intransferível, a arma não é intransferível. Então se chegar um determinado momento, não quero mais essa arma, posso vender? Posso. O que eu preciso? Encontrar uma outra pessoa que tenha autorização de posse. Eu não posso vender para qualquer pessoa, tá? Porque senão posso estar praticando um crime aqui. Então, por exemplo, o Ítalo tem autorização de posse. Aí eu quero comprar uma arma, eu te vendo a minha. Aí a gente vai lá na Polícia Federal, faz todo o procedimento para transferência da arma do meu nome para o dele. É possível de fazer isso aí. Tá? Então só tome cuidado com esse detalhe, porque isso pode vir com uma pegadinha na tua prova. Autorização de compra intransferível, arma de fogo pode ser transferida. Eles ficarem invertendo essas informações aí. Tá? Lembrando que enquanto essas armas estiverem na loja, elas ficam registradas no nome da loja. Tranquilos? E obviamente a obrigação de cuidado, cautela com aquele armamento é da própria loja também. Tá? Até um determinado momento que ele vai transferir essa arma para o seu novo proprietário. Tranquilos? Quando a Polícia Federal concede o nosso certificado de registro, uma das primeiras informações que você vai notar lá, senhores, é que esse CR, ele é objeto, ou será objeto, de renovação, quando expirar o prazo de validade do documento, certo? A nossa legislação fala que periodicamente você deve retornar à Polícia Federal para realizar alguns exames, certo? Refazê-los, tá? Por exemplo, novo laudo psicológico, tá? Por exemplo, apresentação de um novo comprovante de residência porque o cara mudou, enfim, ele vai ser chamado de volta à Polícia Federal para apresentar alguns documentos, certo? Fazer alguns exames, pagar as taxas para que ele possa renovar a sua autorização de posse, que é o certificado de registro, tá? A legislação ela não cita uma validade em específica, ela dá um mínimo, certo? A legislação fala que, no mínimo, será de 3 anos a validade do certificado de registro de arma de fogo, certo? E toda vez que esse prazo expirar, tu tens que voltar lá para renovar o teu certificado de registro. Porque se você não renová-lo, você vai estar praticando um ilícito penal administrativo, Thiago. Um ilícito administrativo. Perfeito. O que pode acontecer contigo nessa situação? Se você for pego com uma arma de fogo na tua casa e com um CR vencido. Não.
a arma vai ser apreendida, certo? Além da apreensão da arma, o que mais pode ser ocasionado aqui, senhores? O cara vai ter que pagar uma multa, certo? E ele só pode restituir essa arma depois que ele ir lá na Polícia Federal pagar a multa, as taxas da renovação, os exames que tiver que ser feitos e o documento dele voltar a estar válido novamente. Aí ele pode ir lá na delegacia e retirar a arma dele que estava apreendida lá com o delegado. Certo? Então ele pratica o ilícito administrativo se ele permanecer com essa arma com o CR vencido. Tranquilo, senhores? Fica lá. Não entendi. Sim. Se pode raspar? Deus o livre. Não pode não, pô. Não pode raspar. Não pode. Se você raspar, você vai estar praticando um crime. Inclusive um dos mais graves que nós temos aqui. Certo? Não pode raspar, não pode retirar qualquer marca, qualquer sinal indicativo da arma de fogo, nada. A arma ela tem que estar íntegra. Ela tem que estar totalmente íntegra. Beleza? Mano, é cheio de critério. Pra tu ter uma ideia, tu não pode nem disparar com qualquer munição. Só pode disparar com munição que você comprou de maneira legal. Porque se você compra munição ilegal e você utiliza essa munição, você pode responder criminalmente também. Só pelo fato de ter essa munição ilegal, você já responde criminalmente. O que seria ter uma munição ilegal? É você comprar uma munição fora da autorização prevista no estatuto. O estatuto ele fala de compra de munição? Fala. Então, para quem não sabe, quando tu adquire uma arma, tu tem que adquirir a arma e poder comprar munição. Sim ou não? Não teria sentido tu só comprar a arma, né? Só que eles vão te dar um limite que tu podes comprar todos os anos. Esse limite todo tempo ele muda. O estatuto ele não fala sobre. Isso aqui é um decreto que fala. Tá? Isso aqui já foi 100, 150 na época do governo anterior. Era bem mais. Hoje em dia parece que está limitado a 50 munições. É uma caixa de munição, para quem não sabe, se for de pistola, por exemplo. Tá? Por ano. Não sei se diminuiu isso, porque estava diminuindo cada vez mais. Porque como é decreto, o decreto presidente ele mexe na hora que ele quiser. Entendeu? Sim, é a numeração que identifica a arma. Tá? Não só a numeração, mas a numeração é uma das formas de identificar. É como se fosse o chassi da arma. Entendeu? Então eu não posso raspar, não posso suprimir, não posso retirar, porque senão eu vou estar praticando um crime. Beleza? E aí tem essa situação da munição. Aí tu só podes usar essas munições. Certo? Tu não podes utilizar, por exemplo, tu vai num stand de tiro, tu usou todas as tuas munições, quero comprar mais, tu já bateu o teu limite, tu não pode mais comprar. Legalmente falando, tu não pode mais comprar. Tudo que tu comprar além disso vai ser considerado ilegal. Certo? A gente vai conversar sobre os crimes daqui a pouco, tá? Hã? Cara, particularmente falando, vale. Vale também. Apesar de, na prática, a gente também receber munição do quartel, né? Mas a munição que a gente recebe no quartel não é pra gente usar no stand, a não ser que a gente esteja de treinamento. É pra gente utilizar no serviço. Então, de certo modo, vale, mas não vale. Porque a gente acaba recebendo munição do quartel. Se eu der 200 tiros no ano, são 200 munições que eles vão me repor. Entendeu? Em serviço, perfeito. Ou então, reagindo de folga, por exemplo. O cara veio tentar me assaltar, eu reagi, essas munições serão repostas. Hã? Pela polícia. Pela polícia. Tem numeração. Tem numeração. Tem lote. Na verdade, não é numeração, é lote. É lote. Por exemplo, se eu pegar uma munição aqui agora e mostrar para vocês, vai ter lá o lote S, Y, Z, não sei o que, parará. Não tem como tu comprar uma de fora e colocar lá. Porque na hora que forem bater a conferência do teu material bélico, eles vão olhar lá, e essa munição aqui? Ela não está cadastrada aqui na tua cautela. Entendeu? Então, por exemplo, todas as munições que eu tenho do quartel, elas estão no meu registro de cautela lá na polícia. Aí agora, quando eu for para academia, eu vou ter que fazer a conferência do meu material bélico para eu ser transferido. Quando eles forem olhar meu material bélico, eles vão olhar lá na minha cautela. Uma arma de fogo, numeração tal, tá aqui. 45 munições do lote tal a tal. Tá, eles vão conferindo uma por uma. Para ver se tá tudo certo o teu material bélico. Aí, se tiver tudo certo, aí tu vai. Se não, tu vai responder o procedimento. Tu pode até ir, mas tu vai responder o procedimento. E perda de material bélico, inclusive, é crime. Crime militar. Pra onda, né?
Não, não. Ele vai ter que ter, ele vai ter que ter uma justificativa muito, mas muito plausível mesmo para ele conseguir porte de arma de fogo. Para não te dizer que ele não vai conseguir, porque a gente não tem como saber. A Polícia Federal pode conceder por vigilante, sabemos, entendeu? Mas ele vai ter que ter uma justificativa muito boa para ele conseguir. Não é qualquer pessoa que consegue, não é. Advogado, não é qualquer advogado que consegue. Já tira por aí. Ah, tu é advogado? Sou. Ah, tu trabalha com o quê? Ah, eu sou advogado direito de família. Dificilmente, para não dizer impossível, os caras vão conceder posse de arma de fogo para um advogado de família. Por quê? Porque a função que ele exerce é perigosa, mas, porra, é mínimo, pô. Agora, por exemplo, não, o cara atua numa seara criminalista. Porra, aí já é outra situação. O cara tá recebendo ameaça do crime organizado, porque ele atua aqui, não sei o que parará. Aí já é outra história. Aí esse tem muito mais chance de ter aí a questão do posse de arma de fogo. Aquele caso daquele advogado lá, inclusive, que bateu na namorada, jogou ela no chão, não sei se jogou, se bateu, se não bateu, enfim. E falava que era no coco e no relógio, lembra dessa história? Ele foi preso? Pois é. Ele é um advogado que tem porte de arma de fogo. O pessoal pensa que ele tem porte de arma de fogo porque ele era polícia. Ele não era polícia. Ele foi aluno do curso de formação de soldados da Polícia Militar do estado dele e ele não formou. Ou seja, ele foi excluído do curso depois disso. Ou seja, ele se tornou polícia, mas na condição de aluno. Ou seja, ele nunca exerceu a função de polícia de fato, né? Então ele não teve porte, porque aluno não tem porte. Mas ele conseguiu tirar o porte depois por exercer a função de advogado criminalista. Daqui a pouco a gente vai colocar no quadro como é que consegue isso. Beleza? Hã? Não, não tem. Tem só pra guarda de Belém. Mas aqui é guarda de Belém, né? Pelo amor de Deus. Me assusta. Vamos lá. Falamos de posse, agora bora falar do porte, senhores. O porte, segundo o Estatuto do Desarmamento, ele é proibido em todo o território nacional. E é assim desde 2003. Isso não mudou até hoje, tá? Paranos, como é que o porte é proibido em todo o território nacional? E vez ou outra, nós vemos aí pessoas andando armadas na rua. Porque apesar do porte ser proibido, essa proibição ela não é absoluta, certo? O porte ele é proibido em regra, mas excepcionalmente ele é possibilitado a algumas pessoas, certo? Tudo vai depender do quê? Da função que elas exercem. Porque a depender da função que elas exercem, da sua atuação profissional, por exemplo, ou até mesmo do esporte que elas praticam, elas podem ter a concessão do Estado para portar uma arma de fogo, certo? E aí o que é interessante para a tua prova quando nós conversamos sobre porte? Saber da proibição, que é a regra, obviamente, mas principalmente saber das exceções. Ou seja, quais são as situações que o Estado ele possibilita, ele concede a autorização de porte a alguém. Tá? A gente vai colocar no quadro aqui agora a lista de órgãos, de instituições, de pessoas que, por exercerem determinadas funções ou atividades profissionais, vão acabar aí atraindo aí, senhores, a utilização de arma de fogo para que eles possam agir em serviço. Tá? E a nossa legislação ela começa falando que tem autorização de porte de arma de fogo. Vamos lá, primeiro, Forças Armadas. E a legislação ela não explica nada além disso aqui. Ela só fala, Forças Armadas têm autorização de porte. E daqui a pouco eu vou te mostrar, senhores, que nós temos vários tipos de porte de arma de fogo. Tá? Nós temos o porte que é possibilitado dentro como fora de serviço com validade em todo o território nacional. Nós temos porte que é possibilitado tanto dentro como fora de serviço somente no limite do estado ao qual a instituição é vinculada. Nós temos o porte que é possibilitado somente em serviço. Nós temos o porte que é possibilitado somente na atuação de um determinado esporte em específico ou treinamentos, enfim. Então nós temos várias possibilidades de porte. Além de você saber qual instituição possui porte de arma de fogo, você tem que saber também o tipo de porte que ela exerce. Então, por exemplo, Forças Armadas tem porte? Tem.
E de que forma esse porte ele é? Ele é com validade em todo o território nacional, podendo portar uma arma de fogo tanto dentro como fora de serviço, essa arma podendo ser ou institucional ou particular. Certo? Que é o que nós chamamos de porte irrestrito ou porte pleno, certo? Que é aquele que a pessoa exerce de maneira mais livre e é o mais livre que nós temos aí na nossa legislação. As Forças Armadas, elas têm aí esse porte pleno. Tranquilos? Além deles, os órgãos de segurança pública. Quem são eles, senhores? Artigo 144 da Constituição vai trazer para a gente, vamos lá, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, certo? Além destes, nós também ainda teremos a Força Nacional de Segurança Pública, certo? Porém, os senhores sabem que, além destes, nós temos duas outras instituições que passaram a ser reconhecidas como órgãos de segurança pública, que são as polícias penais, prevista na literalidade do texto, e as guardas municipais, que apesar de não estar no artigo 144 da Constituição, mas o STF já entendeu que eles são reconhecidamente agentes de segurança pública, órgãos de segurança pública. Inclusive, para quem não sabe, na lei do SUSP, os senhores sabem o que é o SUSP? Sabe o que é o SUSP? Não? Sistema Único de Segurança Pública, certo? Nós temos o Sistema Único de Saúde e nós também temos o Sistema Único de Segurança Pública, em que nós temos vários órgãos vinculados, tanto órgãos operacionais como órgãos que atuam na organização, no planejamento, certo? E aí a Guarda Municipal, para quem não sabe, ela está prevista lá no SUSP como órgão operacional da segurança pública. Aí o STF pega aquela legislação e fundamenta a jurisprudência dizendo assim, olha, apesar de ainda não estar escrito na Constituição, mas as guardas municipais também são considerados órgãos de segurança pública, não pela literalidade do texto, mas por uma jurisprudência. Tomem cuidado com isso, tá? E aí, senhores, o que a gente percebe? Que apesar deles dois serem considerados órgãos de segurança pública, eles não estão previstos no Estatuto do Desarmamento como se fossem, certo? Porque essas atualizações que foram feitas, elas não operaram efeito no Estatuto, no sentido de mudar a literalidade do texto, certo? Tanto que aqui nós ainda temos a regra antiga, tanto para as guardas municipais como para as polícias penais. Só para ter uma ideia, aqui polícia penal nem é chamada assim. Aqui eles ainda são chamados de agentes prisionais. Ou seja, uma norma totalmente desatualizada, defasada, certo? Só que defasada do jeito que está prevista na literalidade do texto, certo? Então a gente precisa conhecer como está na lei, porque é como está na lei, ainda que desatualizado, que é o que pode ser cobrado na tua prova. Tranquilos? Mas eu vou explicar para vocês com calma aí como é que isso funciona. Depois dos órgãos de segurança pública, já vamos falar de vocês logo. Guardas municipais. Como é que o Estatuto diz que o porte para as guardas municipais deve ser exercido? Se for uma guarda municipal de uma capital ou de um município com mais de 500 mil habitantes, a guarda municipal pode portar arma de fogo, tanto dentro como fora de serviço. Certo? Melhor, bora colocar assim, acho que vai ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar isso aqui. Deixa eu colocar assim, olha. Tanto em serviço como de
folga. Certo? Agora, se for um município de uma região metropolitana ou um município que tenha mais de 50 mil, porém menos de 500 mil habitantes, aí aqui nesse caso, senhores, a Guarda Municipal só pode portar arma de fogo em serviço. Certo? E, consequentemente, se for um município que tem menos de 50 mil habitantes, essa Guarda Municipal não está autorizada a portar arma de fogo. Certo? E o porte para as guardas municipais ele não funciona no estatuto como funciona para os órgãos de segurança pública. Certo? Porque aqui, ainda que ele possa portar arma de fogo tanto dentro como fora de serviço, o porte ele não tem validade em todo o território nacional. O porte para as guardas municipais ele tem validade local, ou seja, no limite do estado ao qual o município é vinculado. Lembrando que o município pode restringir isso ainda mais. Por exemplo, são guardas municipais de Belém, né? O prefeito pode, mediante decreto que regulamenta a atuação de vocês, dizer, olha, as armas das guardas municipais não podem sair da região metropolitana. Certo? Ele pode restringir isso ainda mais. Tá? O porte de vocês ele não tem validade em todo o território nacional como os demais órgãos de segurança pública. Tranquilos? Lembrando que, apesar da legislação ter criado esse critério, já é ponto pacífico na jurisprudência. Inclusive, eu coloquei essa jurisprudência no teu material, porque eu acho muito possível dela ser cobrada na tua prova. O STF declarou esse dispositivo aqui, senhores. Ou melhor, ele suspendeu a eficácia desse dispositivo. Me dizendo que apesar dele estar previsto, ele ainda está, e é o que você tem que marcar na tua prova, se for uma questão de literalidade do texto, mas na prática, as guardas municipais elas não obedecem mais essa restrição. Na prática, elas podem portar arma de fogo tanto dentro como fora de serviço, independentemente do número de habitantes do município que ela é vinculada. Tá? Então, na prática, funciona assim, mas na literalidade do texto, decorem esse regramento aí, beleza? Lembrando que, para as guardas portarem arma de fogo, apesar desse requisito da quantidade de habitantes do município não mais existir, mas a nossa legislação fala que o porte para as guardas municipais está condicionado à formação profissional, ou seja, vocês têm que passar por um curso de formação, ter uma instrução específica para operar com uma arma de fogo, certo? Que é o que vocês fazem quando vocês vão ingressar na Guarda Municipal. Não tem ou não tem que fazer um curso de formação? Perfeito. Qualquer instituição policial tem, né? Então, vocês têm que passar pela formação profissional e vocês têm que estar sujeitos também a controle interno. Tem que ter uma corregedoria lá na instituição a qual tu faz parte para ficar monitorando, fiscalizando, avaliando a tua atuação com essa arma de fogo. Certo? Aí quando a gente cumpre esses dois requisitos aqui, aí sim a Guarda Municipal pode portar arma de fogo tanto dentro como fora de serviço, independentemente do número de habitantes. Certo, senhores? Próximo. Quem é o 4? Me ajuda aí. Polícia? Ainda não. Depois da Guarda Municipal é a BIM e GSI. Os agentes operacionais da ABIN são os agentes de inteligência, é a Agência Brasileira de Inteligência, tá? E o GSI é o Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, certo? Que é quem faz a segurança do presidente, tá?
Ambos podem andar armados da mesma forma como os órgãos de segurança pública, certo? Com uma arma particular ou fornecida pela instituição, tanto dentro como fora de serviço, com validade em todo o território nacional, tá? 5. Polícia Legislativa. Da onde, Paranhos? Congresso Nacional. Ou seja, Polícia da Câmara e Polícia do Senado. O 6. Quem são? Agentes prisionais. Na verdade, aí ele vai falar, senhores, de agentes prisionais, agentes que atuam na escolta de preso, não é isso? E os guardas portuários, tá? A gente vai tirar o guarda portuário, lembre-se que ele tem autorização de porte, mas bora conversar nesse momento só sobre os agentes prisionais. Por quê? Porque como eu te falei ainda há pouco, nós temos uma regra aqui, senhores, que é uma regra antiga para o porte de arma de fogo para eles, mas que ela já foi superada na prática, porque hoje eles recebem outra designação, são instituição policial, né? E tem uma outra forma de porte na prática, certo? Porém, o que pode ser perguntado na tua prova é a teoria, o que está previsto na literalidade do texto. Então, memorizem isso aqui que a gente vai colocar no quadro aí agora. Como é que os agentes prisionais eles podem portar armas de fogo? Vamos lá. Em regra, o porte deles é apenas em serviço. Porém, excepcionalmente, eles podem portar tanto em serviço como de folga, se eles cumprirem 3 requisitos cumulativamente. E quais são os requisitos, senhores, que eles devem cumprir cumulativamente? E... Perfeito. Aí o que tu vai fazer? Vai pegar os 2 requisitos para concessão de porte da Guarda Municipal, formação e controle interno, e vai acrescentar só mais um, que é a dedicação exclusiva. Certo? Aí dedicação exclusiva, mais formação, mais controle interno, aí eu cumpro os 3 requisitos para excepcionalmente possibilitar o porte para os agentes prisionais, tanto dentro como fora de serviço. Certo? Ele sabe que na prática não funciona dessa forma. Na prática, os policiais penais, eles já, no automático, já portam arma de fogo. Basta sair do curso de formação formado já como policiais penais, eles já podem portar arma de fogo tanto dentro como fora de serviço. E por que que isso acontece? Porque antes, o que era considerado exceção, hoje passou a ser a regra. Quando eles se tornam policiais formados no curso de formação, eles passam a cumprir os 3 requisitos da exceção cumulativamente e automaticamente. Certo? Então, o que era exceção antes, hoje, na prática, funciona como a regra. Mas não pega a prática e vai levar para a tua prova porque pode dar problema. Tá? Então, memorizem a literalidade do texto. Saibam a prática, tá? Mas memorizem a literalidade do texto. E aí, na questão lá, o cara vai te dizer o que você vai precisar marcar. Certo? Não, não tem. Só para guarda. Só para guarda. Porque a Polícia Penal é uma instituição estadual. As restrições elas acontecem para as instituições municipais de segurança. Certo? Agora, para quem é estadual, não. Isso pode mudar se a PEC da Segurança Pública for aprovada. Para quem não sabe, uma das atualizações que a PEC da Segurança Pública vai fazer é a inserção de 2 novos órgãos aqui. Vocês sabem quais são? A guarda e o agente de trânsito. As guardas e os agentes de trânsito vão entrar no caput do artigo 144.
certo? Vão passar a estar previstos lá. E aí, com essa mudança, o que a gente acredita? Que como eles vão passar a ser segurança pública, aí o porte de arma de fogo para eles vai funcionar bem como é para todos os órgãos de segurança pública. É uma expectativa, tá? Não é que vá ser dessa forma de fato, porque tem que alterar o estatuto ou então a jurisprudência tem que decidir dessa forma. Mas muito provavelmente vai ser isso. Muito provavelmente vai ser isso. Tá? Tranquilo, senhores? Mas ainda assim, senhores, na prática, o que tu pode fazer? Tu pode comprar uma arma para ti, pô. Compra uma arma particular, tira o teu porte por fora, aí tu pega a tua arma e viaja para onde tu quiser dentro do Brasil e leva a tua arma. Que tu não pode levar a tua arma funcional. A arma da guarda municipal, certo? Então tu compra uma arma de fogo particular, tu tira um porte para aquele armamento e aí a partir de então tu pode fazer o que tu quiser. Fazer o que tu quiser não, né? Fazer o que quiser é sacanagem, né? Pode levar para onde você quiser, né? Agora é um saco, viu, senhores? É um saco, cara. Eu vou viajar lá, sei lá, para o Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não é preciso levar arma, né? Lá para São Paulo. Mano, só de avião, né? Só essa burocracia do cara ter que despachar essa arma no avião, o cara já quer desistir de armado, mano. O cara já quer desistir de armado. Porque é uma burocraciazinha. Inclusive, quem faz isso, eu não sei se ele tá nesse setor ainda, mas ele era desse setor. Era o professor Evanildo. Não sei se ele tá no aeroporto ainda. Aí é a Polícia Federal que faz esse despacho. Aí tem que pedir uma autorização. Moleque, tem toda uma situação. A arma não vai contigo, ela vai na mala, despachado lá no. Já pensou? Ah? Eu acho que tu tem que fazer um pedido antes, mas eu não sei quanto tempo antes, não sei te dizer esse procedimento. Aí depois, no dia, tem mais uma outra situação para tu fazer eles na hora lá. É tudo pela PF. Então não despacha pela empresa. É a Polícia Federal que vai despachar para ti. Vai entregar a arma lá na mão dele. Né? Muita vontade de levar a arma, né? Eu não levar, pô. A ideia é o cara viajar e esquecer que ele é polícia. Tudo que o polícia mais quer é isso, é viajar e ninguém perceber que ele é polícia. Bora lá. Depois dos agentes prisionais, quem é que vem? Não sei se alguém que está aqui foi da nossa turma da PF. Desse último concurso que nós tivemos aí ano passado. Lá no edital da Polícia Federal tinha o Estatuto da Segurança Privada. É uma legislação que foi criada em 2024 para regular a atuação dessas pessoas aí, certo? E aí, o Estatuto da Segurança Privada, ele define o que é segurança privada, certo? E define também quais são as funções que são consideradas segurança privada. E dentre elas, quais que o agente pode atuar armado e quais que ele não pode atuar armado, certo? Então não é todo agente de segurança privada que pode atuar armado em qualquer situação, como por exemplo, lá ele fala que se você estiver realizando segurança em eventos, em espaço aberto ao público, em área comum, você não pode atuar armado, certo? Mas se você estiver realizando, por exemplo, segurança patrimonial, por exemplo, aquelas que é realizado em condomínios, aquela o cara pode atuar armado, certo? E aí ele vai separando, olha, isso aqui pode atuar armado, isso aqui não pode, isso aqui pode, ele vai delimitando lá a atuação dos agentes de segurança privada, certo? Independentemente dessa limitação, que não é tão pertinente para a nossa prova, porque o estatuto ele não cai aqui na Guarda de Belém, mas ele atualizou o Estatuto do Desarmamento e só mudou um pouquinho a redação, eu acho que o inciso 7º, salvo me engano. Deixa eu só verificar aqui qual é o inciso. Cadê? Segurança privada, artigo 6º, inciso, artigo 7º, tá? Ele só alterou a literalidade aí do artigo 7º para explicar um pouco melhor como é que funciona essa atuação, tá? Resumindo esse dispositivo, agente de segurança privada, quando o estatuto permitir a utilização de arma, eles podem andar armados? Podem. Podem utilizar a arma apenas na função, tá? Isso aí é um ponto interessante. Então, o porte para eles é somente em serviço. É somente em serviço. Eles não têm posse ou porte particular. O porte deles é unicamente funcional.
Então, eles tiram o serviço, descautelam o armamento para poder ir embora para casa no término do serviço. Certo? Lembrando que eles têm uma responsabilidade de cautela com a arma enquanto a arma estiver com eles, tá? Mas essa responsabilidade ela também é concorrente com a empresa. A empresa também tem responsabilidade em relação a essa arma. Tanto é que, se esse agente de segurança privada sofrer aí um atentado e alguém subtrair a sua arma, a empresa tem a obrigação de comunicar o sumiço dessa arma para a Polícia Federal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Beleza? Então, segurança privada só em serviço. Quem mais? Competidores de tiro esportivo também podem portar arma de fogo somente na atuação ali, né? Como atletas, como praticantes daquele determinado esporte, tá? Próximo. Polícia judicial ou institucional. Tanto a polícia, né, senhores? Todo mundo quer ser polícia. Quem são esses aí agora, senhores? Essas novas instituições policiais. Polícia judicial e polícia institucional. Quem são eles? Qual delas? A judicial ou a institucional? Então essa aqui é a polícia que atua na segurança das instalações do Ministério Público. E a judicial atua na segurança das instalações dos tribunais. Eu coloquei para vocês a lista de tribunais aí, senhores. Tá? Como, por exemplo, o STF, não é isso? Só que está acompanhando no material aí, está lá na página 4. Lá no final da coluna 1. O CNJ, o STJ, o TST, o TRF, tá? E os tribunais aí, tanto do trabalho como eleitorais e militares, bem como os tribunais e juízes dos estados, certo? Apesar de na prática a gente saber que aqui no estado do Pará, pelo menos, o TJ, a segurança do TJ, ela é feita aí eminentemente por policiais, né? Mas policiais militares, né? Mas vai chegar um determinado momento que essa realidade ela vai deixar de existir. E aí eles vão conseguir instituir a polícia judicial para atuação de maneira geral em todos os tribunais, certo? A nossa legislação, senhores, ela cria uma limitação para a atuação dessas pessoas. Ela fala assim, olha, de 100% do quadro de policiais judiciais ou institucionais, somente 50% deles pode operar armado. Certo? Então, se eu tiver 10 policiais judiciais num determinado tribunal, somente 5 podem atuar armado. Os outros têm que atuar desarmados. Isso é o que a legislação fala, certo? Só que esse dispositivo aqui, senhores, foi declarado inconstitucional. Certo? Ou seja, essa limitação ela não pode existir na prática, mas na teoria ela existe. E quando isso aqui foi cobrado em prova, senhores, pegou todo mundo de calça curta, porque ninguém sabia disso aqui. É um dispositivo que é quase esquecido na legislação, poucas pessoas leem, certo? Aí uma vez foram cobradas uma prova, eu acho que foi até uma prova de guarda municipal. E aí uma galera errou essa questão. Então, vamos tomar cuidado aí com essa cobrança, porque isso pode cair de novo em prova, tá? Só vi uma vez sendo cobrado. Depois da polícia judicial, tem quem aí, senhores? Quem? Pois é, os auditores. Na verdade, são auditores e analistas. Tem analista no meio aí, né? São os auditores da Receita Federal, tá? São os auditores do trabalho e são os auditores e analistas tributários, certo? As pessoas que têm autorização de porte de arma de fogo segundo o estatuto. Diga lá, mano. Não, tá? A pergunta do Ítalo bastante interessante. Paranhos, e o oficial de justiça? Pela legislação, pelo Estatuto do Desarmamento, o oficial de justiça ele não tem porte de arma de fogo. Mas ele pode solicitar esse porte?
Pode ou não pode? Pode, ele pode solicitar, tá? A gente vai já colocar no quadro como é que isso pode acontecer, mas somente pelo fato de ser oficial de justiça, como são os policiais, só pelo fato de tu ser polícia, tu já tem porte de arma de fogo, certo? O oficial de justiça não, ele pode solicitar, mas no automático, por conta da função, não. Nem eles, nem os advogados, nem nenhum outro órgão que não esteja previsto aqui, salvo aqueles que, por lei federal, tenham a concessão de porte de arma de fogo. Então, por exemplo, tem pessoas que não estão inscritas aqui na lei, mas que têm autorização de porte. Por quê? Porque uma lei federal disse que elas possuem. Vou te dar um exemplo. Existe a LOMAN, que é a Lei de Organização da Magistratura, certo? E lá nessa lei, que é uma lei federal, eles falam que os magistrados têm autorização de porte de arma de fogo. Então, os juízes, eles não estão previstos no Estatuto do Desarmamento, mas eles têm autorização de porte, porque uma lei federal fala que eles têm, certo? Agora, por exemplo, advogados, oficiais de justiça já não possuem esse regramento, tá? Ministério Público a mesma coisa, tá? A lei de organização da MP fala que promotores de justiça também tem autorização de porte, certo? Também é uma lei federal. É, promotor tem oficial não. Tranquilo, senhores? Eu acho que os analistas são os últimos, né? Só confirmar aqui. Ah, o caçador de subsistência, pô, já ia esquecendo. Que são aqueles que se utilizam da caça para sobreviver. Toda vez que eu for falar de caçador de subsistência, eu vou lembrar de ti, do teu comentário que tu fizeste na nossa aula, lá naquela sala. Pô, o cara não tem dinheiro para comprar comida, ele tem que caçar, como é que ele vai comprar uma arma? Mano, eu fui embora para casa pensando nisso. Porque faz muito sentido isso, né? Como é que o cara vai comprar uma... Ele tem que caçar. Então, ou seja, ele já não tem muita grana. Aí o cara ainda vai ter que comprar uma arma para caçar. Como é que ele vai comprar essa arma? Aí eu falei, pô, mas ela não tem razão mesmo, bicho. Eu fiquei pensando nisso, né? Mas, brincadeiras à parte, de fato, senhores, né? O caçador de subsistência tem autorização de porte de arma de fogo, tá? Porém, tem que ter critérios, certo? Para que ele possa ter esse porte. Quais são os critérios? Quais são os requisitos que ele tem que cumprir? Porque não é toda pessoa, né, que mora numa área rural, por exemplo, que possui essa possibilidade, tá? Primeiro, ele precisa ter mais de 25 anos, certo? Ele precisa comprovar ser residente em área rural. E ele precisa comprovar que a caça é o meio que ele possui para subsistir. Para comer, alimentar sua família, enfim, certo? Aí a Polícia Federal pode conceder a questão do porte de arma de fogo para que ele possa caçar, tranquilos? Só que não é qualquer arma, tá, senhores? Existe uma limitação para essa arma de fogo, que inclusive a legislação fala que tem que ser uma arma de tiro simples, tá? De 1 ou 2 canos, de alma lisa, com calibre aí, senhores, igual ou inferior a 16, certo? E são as espingardas, que normalmente se utilizam em interiores aí para realizar aí a caça, tá? São esses os armamentos que eles podem utilizar para o porte como caçador de subsistência, certo? Aí a legislação também vai exigir que eles entreguem documentos que comprovem a idoneidade, tá? Isso aqui é um ponto importante para a tua prova. Como, por exemplo, a identificação pessoal, comprovação de residência e os atestados de bons antecedentes, certo? Cumpriu todos esses critérios, ele pode aí, senhores, portar uma arma de fogo para caçar, certo? Portar arma de fogo para caçar. Lembrando, nós não estamos no Texas, o cara não vai botar uma arma no ombro e vai sair livremente por aí andando aí pela área rural, porque não é para isso que o porte dele é possibilitado. É para caçar apenas. Tranquilo, senhores? Lá é interessante, inclusive, o cara vai no mercado e ele vai armado. E ele não vai armado com uma pistola, né? Ele vai armado com um fuzil no ombro, né? É outra realidade, mano. Eu não consigo nem imaginar como é que seria no Brasil. Mano, ia virar um velho oeste, um faroeste aqui, pô. O cara me olhou feio, tá me olhando feio? Pô, ainda tem gente que quer liberar arma no Brasil. Eu sou muito, muito contra.
Eu sou contra o brasileiro ter CNH que tira a arma de fogo, mano. Aí os cara ainda inventaram agora, tu pode tirar CNH sem fazer autoescola. Se fazendo, o trânsito já é uma cagada, tu imagina agora não fazendo autoescola. Não que a autoescola vai te ensinar a dirigir de fato, mas o cara pelo menos cria uma noção, pô. É um treinamento que ele tem que fazer ali, né? Não, o trânsito aqui é péssimo, mano. É caótico aqui. Aqui é caótico o trânsito, mano. Caótico, caótico. Eu já morei no interior, mano. No interior, nem no interior é tão ruim como é aqui. Mano, em Altamira o trânsito era tranquilo, dava gosto de tu andar na cidade, dava até passear. Eu morei lá, morei 4 anos em Altamira. Agora aqui, mano. Aqui o sinal tá fechado, tem gente passando e o carro quer atravessar. Só falta atropelar o pessoal, né? É complicado aqui o trânsito, cara, infelizmente. Mas sabe o que é isso? Não é só o trânsito que é complicado. O trânsito ele é complicado porque o nosso povo é extremamente mal educado. E não é só no trânsito, não. O cara ele tá comendo um negócio aqui, quando ele vê, ele vai jogar a porra do negócio no chão. Tem uma lixeira do lado, mas ele joga o lixo no chão. Nosso povo ele é muito mal educado, infelizmente. Né? E foi o que o pessoal levou aqui na COP. O que mais os turistas vieram pra cá, o que mais eles saíram falando foi isso. Que nós somos muito mal educados. Bonito pra nossa cara. Né? Mas vamos ver se com o passar dos anos a gente consegue mudar isso aí, né? Talvez daqui a 2235. Até eles já estão desvirtuados já, mano. Desvirtuaram os caras, mano. Bora lá, senhores. Concessão especial. A nossa legislação fala, senhores, que o porte de arma de fogo para os seguranças de autoridades estrangeiras, quando elas têm visita oficial no Brasil, o porte desses seguranças é concedido pelo Ministério da Justiça. E o porte para os CACs, o porte de trânsito para os CACs. E para os competidores estrangeiros de tiro esportivo. Esse aqui é concedido, senhores, pelo comando do Exército. Lembrando que a nossa legislação fala que pessoas que possuem posse de arma de fogo, ainda que não estejam previstos no artigo 6º, como aqueles que possuem autorização de porte, eles podem solicitar o porte. Então, por exemplo, o guarda municipal, quando tu fores comprar a tua arma particular, tu vais comprar a tua arma no primeiro momento, né, adquirindo armamento e tendo o teu CR, que vai te possibilitar tu possuir essa arma, tá? Após tu ter a posse e a arma de fogo, aí tu vai solicitar o teu porte, certo? E, além da arma e do CR, o que o cara vai precisar comprovar também, senhores? Além da arma e do CR, vai precisar comprovar exercício de atividade de risco. Certo? Que de alguma forma aí vai exigir a arma de fogo para que tu possa defender a tua integridade física da tua família, teu patrimônio, por exemplo. Certo? E é daqui que os oficiais de justiça, por exemplo, podem solicitar o seu porte, os advogados podem solicitar o seu porte. Tá? Se você quiser comprar uma arma particular e quiser tirar o porte dela, também por aqui você pode solicitar.
guardas municipais. A gente de segurança pública, de maneira geral, não tem tanta dificuldade no Brasil de comprovar exercício de atividade de risco, porque só por ser policial, a nossa atividade ela já é bastante insalubre, já envolve muito risco, certo? Mas outras atuações funcionais o cara vai ter que comprovar aí, né, justificando qual é a atividade de risco que vai exigir que exige com que ele ande portando uma arma de fogo, certo? Então é possível que esse porte aconteça, tá? Lembrando que, senhores, esse porte ele pode perder a sua eficácia depois da concessão dele. Ele pode perder a sua eficácia se tu for pego com essa arma de fogo na rua. De que forma? Embriagado. Perfeito. Se tu estiver numa situação de embriaguez, eu te pegar com essa arma de fogo, eu vou aí, senhores, suspender a eficácia desse porte. Tu vai perder o porte de arma de fogo. E essa perda, ela é automática. A perda, ela é automática, tá? É no momento que eu te apresento na delegacia com essa arma embriagado que você vai perder aí o teu porte de arma de fogo. Certo? Tem a necessidade de instaurar processo ou procedimento para apurar. Não precisa, tá? Não. Aqui. Quem solicita autorização de porte por aqui. Por exemplo, tu é guarda municipal. Aí tu comprou uma arma de fogo particular. Tirou o porte dela. Foi pego embriagado na rua, tu vai perder o porte daquela arma. Certo? Tu vai poder para qualquer instituição. Para qualquer instituição. Tu não perde o teu porte funcional. O funcional tu não perde. Mas tu vai responder administrativamente lá na tua instituição por tu ter sido pego com a arma embriagado. Certo? Aí tu pode pegar uma punição administrativa lá, tá? A arma particular, você pode perder o porte. Você pode não, você perderá o porte. Certo? E é isso, senhores. Agora pega o teu material aí. O que foi, mano? Pra treinar, beleza, mano. Mas não dependa dela pra tu reagir a um assalto. Faça aí, senhores, 10 questões.
Bora lá. Primeira questão. De acordo com o que dispõe o Estatuto do Desarmamento, compete ao SINARME, dentre outras atribuições. Primeiro, identificar as características e a propriedade de armas de fogo mediante cadastro. Certo? Cadastrar as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares. Aí não, é aqui do Sigma, sim ou não? Tá errado 2. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, exceto as vinculadas a procedimentos judiciais ou policiais. Inclusive, tá? Risca esse exceto aí e coloque, inclusive, as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. E 4, cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Lembrando que essa concessão não há a cobrança de taxas, certo? Como é, por exemplo, para a renovação do certificado de registro. Tá? 2. Gabarito. Todos foram na C? Alguém marcou alguma diferente da letra C? O Sistema Nacional de Armas tem circunscrição em todo o território nacional. Segunda questão, letra C. Na 13, ele pede o incorreto. O que está errado aí, senhores? A expedição da autorização de compra de arma de fogo será concedida ou recusada com a devida fundamentação no prazo de 30 dias. Ah, ele colocou 60 aí. Terceira questão. Letra D está errado. Aí, consequentemente, todas as outras estão ok. Quatro. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência do SINARME e somente será concedida após autorização da Polícia Federal. Qual é o erro? Está trocado. É de competência da Polícia Federal e só será concedida após autorização do SINARME. Então a PF concede e o SINARME autoriza. Não é o contrário. Tá? Gabarito letra C. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. Acho que a gente falou sobre isso, né? Quarta questão, letra C. Na quinta, ele pede o gabarito correto. E aí? O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter a arma exclusivamente no interior de sua residência, ou domicílio ou dependência destes, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Certo ou errado? Quinta questão, letra E. B de dado. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus agentes. Está aqui, olha. E a existência de mecanismos de fiscalização e controle interno nas condições estabelecidas pelo Estatuto, observado e supervisão do Comando do Exército da Polícia Federal. Não. Essa parte final aqui está errada. De observado, supervisão em diante. Por isso que não é a letra D. Beleza? Sexta. Na sexta ele quer incorreta também. P de bola. D de dado. Aos residentes em áreas rurais que comprovem independente do emprego da arma de fogo para prover sua subsistência alimentar, será autorizado na forma prevista na lei o porte de arma de fogo na categoria caçador. Tá certo. Ele quer errada. A sexta. Errada. B de bola. As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando da Polícia Federal. Não, no comando do Exército. Não da PF. Sétima. O registro de arma de fogo exige atendimento a requisitos legais rigorosos. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma exigência para o registro de arma de fogo conforme o Estatuto? Gabarito letra C. Comprovação de idoneidade com a apresentação das certidões negativas de antecedentes criminais. Perfeito. A autorização do porte de arma de fogo para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediado no Brasil.
e nos termos da lei, o registro e a concessão de porte de trânsito aos CACs e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional competem, respectivamente, o primeiro ao Ministério da Justiça e o segundo ao Comando do Exército. Oitava questão, letra C. E aí, tudo certo aí? Nona, o Estatuto do Armamento deve ser utilizado para a resolução da questão, tá? A autorização para o porte das guardas municipais está condicionada à formação funcional e a controle interno. Ambas estão corretas, sim ou não? Gabarito nona, letra C. E a 10ª e última questão, Mário, policial penal do Estado da Bahia, comprovada capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atua em regime de plantão no estabelecimento prisional XYZ, localizado no município Alfa. Registra-se que o agente está submetido à dedicação exclusiva, sujeito à formação funcional e subordinado a mecanismos de fiscalização e controle interno. Aí ele pergunta, logo, considerando o cumprimento dos requisitos, Mário poderá portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela instituição, mesmo que fora de serviço. Gabarito da 10ª questão, letra E. E é isso. Primeira parte do estatuto, vencemos, tá? Pós-intervalo, nós vamos retornar e vamos para a segunda parte, falando só sobre os crimes. Beleza? 10 horas. Estamos de volta aí.